Bom, estamos iniciando a segunda unidade da atividade pedagógica não presencial da disciplina de Geografia do terceiro ano do curso técnico integrado de hospedagem, e o tema dessa segunda unidade vai ser a Geografia da População. Nesta aula, a gente vai tratar de alguns indicadores de análise demográfica, apontar quais são os principais indicadores, o que eles significam, de modo a permitir ao estudante se apropriar da terminologia específica da análise demográfica. Então, primeira coisa, a população, né? O que é a população? É bem simples, né? Apesar de que o estudo da população não é nada trivial, né? Na verdade, é a própria matéria-prima da sociedade, né? Que a gente vai ver um pouco depois. Mas, basicamente, uma população é um conjunto de indivíduos numa dada área num dado momento, né? Então, aí realmente é um dado quantitativo. Entretanto, né, a população, e aí a gente está falando, e aí quando a gente fala em população, é evidente que não é só a população humana, né? Você pode falar de população de uma espécie de animal, né? Uma população de uma determinada espécie vegetal, né? Mas todas elas têm essa característica. Então, um conjunto de indivíduos numa determinada área e num determinado momento, né? Mas falando aí em termos de população humana, né, que é o nosso tema dessa aula, né, dessa unidade, a população, né, a população de indivíduos humanos, ela aí é a matéria-prima, né, da sociedade. Como tal, existe aí uma série, né, de facetas importantes para, inclusive para entender a própria forma como a sociedade se organiza, que envolve aí aspectos etários, né, que são questões geracionais, questões de gênero, condições socioeconômicas, relações de classe, sobre a questão da imigração, dos fluxos, né, de população e os processos de mudança social derivadas desses fluxos. Então, a gente pode considerar, portanto, que como a população, como esse conjunto de indivíduos, né, é a matéria-prima do que a gente pode entender como sociedade humana, ou das sociedades, né, elas têm aí uma série de aspectos que não, né, existem vários outros também, mas basicamente esses são importantes aí, inclusive para entender a forma aí como a sociedade se organiza. Então esse é um primeiro conhecimento para quem quer entender a sociedade. Uma outra coisa aí, por conta da importância desse tipo de conhecimento, é que o conhecimento sobre a população é um importante instrumento de poder, né? Então, saber como a população, qual é a dinâmica da população, se ela está crescendo, se ela não está crescendo, se ela está se urbanizando, se ela não está se urbanizando. Isso é muito importante aí para uma série de uma série de informações, né? Permite aí dar uma série de informações muito importante para o exercício de poder. Por isso que os estudos da população, né, são uma dos conhecimentos mais importantes para os estados, né? E esses estudos são feitos via de regra por meio dos recenseamentos, né? Então, por meio do recenseamento, você consegue, no caso brasileiro, o censo ele é feito a cada 10 anos, desde o início do século XX, né? Tem aí um censo, se eu não me engano, em 1920, depois em 1930 não teve, e a partir de 1940 vem tendo censo a cada 10 anos, uma exceção foi em 1991, né? Que não foi no ano de final zero, e vai ser uma exceção agora também, dessa vez agora que já era para ter ocorrido, né, nesse ano de 2020, o censo, né, de 2020 no Brasil, mas este não aconteceu principalmente por dois fatores, né? O primeiro fator foi a pandemia, evidentemente não permitiu a execução do censo, e também
os cortes que estão sendo feitos, né, pelo Ministério da Economia, pelo próprio censo, né? O censo de 2020, provavelmente, ou de 2021, possivelmente 2021, será um censo mais pobre em termos de conhecimento do que o censo de 2010, né? Muito provavelmente isso. Então, uma série de informações que foram coletadas em 2010, né, que ampliaram o nosso conhecimento sobre a dinâmica da população brasileira, sobre o que é o Brasil em 2020, e foi muito significativo do ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando que, e aí essa questão, né, do conhecimento e poder, que ele achava que o IBGE, que é o órgão responsável por fazer os censos demográficos, fazia pergunta demais e, por fazer pergunta demais, muitas vezes recebia informações que não eram interessantes para os objetivos do governo, né? E como você tem aí, né, nos últimos anos aí, né, governos que têm tirado muitos direitos, e aí a possibilidade de pior de uma série de indicadores sociais, inevitavelmente aí poderiam ter isso poderia ter um efeito, né, mostrar o resultado no censo 2020, apesar, né, dos processos sociais não serem tão rápidos. E aí poderia lá na frente demonstrar aí uma série de mudanças por conta de ações no âmbito do Estado, né, de reforma do Estado, que nós estamos em pleno processo em pleno processo. Então, nesse sentido, o recenseamento ele produz informações sobre a população e é um passo fundamental para o seu controle, o que não é necessariamente ruim, né? Quando a gente fala também das relações de poder, as relações de poder são uma parte inexorável, né? Não tem como fugir das relações humanas, né? Então, por meio, por exemplo, dessas informações, por exemplo, é possível que se tenha, por exemplo, se gere conhecimentos para políticas públicas. Um exemplo de como é que um recenseamento, né, ou as informações, não só o censo, né, o IBGE não trabalha apenas com o censo, ele trabalha também, né, com a PNAD, né, que no caso é a produção por meio principalmente, né, por amostragem, né, pesquisa nacional de domicílios por amostragem, que são feitas ano a ano, e que elas vão atualizando esse período intercenso, né, entre os censos demográficos. E por meio disso você consegue saber, por exemplo, como é que está a renda da população, como é que está a natalidade, se a população está envelhecendo, a expectativa de vida. Existem outros dados, por exemplo, que não são adquiridos por meio do recenseamento, mas, por exemplo, dados de mortalidade, de natalidade, dados de mortalidade infantil são conseguidos por meio do SUS, né? Porque isso você tem esses dados também presentes ali, que são sempre atualizados, são de atualização constante, né? Porque está sempre nascendo, sempre morrendo gente. E através disso você pode fazer uma série de políticas públicas ou até fazer políticas públicas para o futuro. O exemplo é a questão do envelhecimento da população e em relação à questão da previdência social. Então, são informações sempre muito importantes. Uma outra questão e aí também relacionado com a questão do poder, é que a interpretação sobre a população ela é alvo de disputas. Aí podemos discutir a questão do nacionalismo, do regionalismo, dos mitos fundadores, da xenofobia. Aí estou dizendo que é o seguinte, qual a interpretação? Né? A construção dos mitos nacionais, a ideia, por exemplo, de quem é pertencente legitimamente a um determinado país. Então, isso tudo são interpretações sobre a população. Um caso muito interessante, a gente vai vendo, por exemplo, na formação de uma interpretação da população, são os Estados Unidos, né? Que você tem essa ideia assim, né, do que é a tradição do que é ser estadunidense, né? Ou, como eles falam, o que é ser americano. E é uma leitura sobre a população, né? Porque você, na verdade, é uma leitura que tende a excluir os afrodescendentes, exclui os descendentes da população autóctone, né? Que foi praticamente exterminada, né? Um verdadeiro genocídio ali no processo de colonização europeia. É a mesma coisa no Brasil, né? O Brasil também você teve aí, hoje nós estamos em pleno período de disputa
a respeito da interpretação sobre o que é a população brasileira, né? E tem uma outra coisa também, que você também tem uma causa aí de disputas também, na própria formulação científica, né, da dinâmica demográfica. E aí vai ser um conceito, e essa interpretação, né, que vai ser baseado, né, na ciência, ou entre aspas, na ciência, né, porque na verdade aqui é muito mais uma interpretação dos dados, isso daí pode dar... essas interpretações, elas também dão ensejo a políticas de Estado, né? E aí vou dar um exemplo aqui, o malthusianismo e o malthusianismo, e a teoria reformista, que são as principais. Isso daí vai ser o conteúdo da próxima aula, né? Então, os indicadores. Então, existem... né? Quando ele fala indicador, o que é um indicador? Né? Um indicador digamos assim, no campo da estatística social, um indicador é um determinado campo de análise, né, que a gente poderia dizer. Então, o próprio estudo da população é um indicador, né? Você pode fazer uma análise social através de coleta de dados, e aí você pode pegar, por exemplo, né, mercado de trabalho, é um indicador, população, né, outro indicador, IDH é um indicador. Então, são índices, né, são visões estatísticas da análise social, né? E aí alguns indicadores da análise demográfica, nós temos aqui a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade, perdão, isso aqui passou aqui, mas aqui na verdade é a taxa de mortalidade, isso, taxa de mortalidade, teve confusão aqui, expectativa de vida, população em idade ativa, né, ou PIA, né, como se fala, população ativa e inativa, no caso aqui é população economicamente ativa ou inativa, é um dado aí relacionado a emprego, pirâmide etária, imigração, faltou ali também falar de mortalidade infantil, existem outros indicadores também, esses aqui são os principais, os mais comuns. A taxa de natalidade, né? A taxa de natalidade, ela equivale ao número de nascidos vivos multiplicados por 1000 e dividido pela população total no ano e local considerados. Então aí é um dado que você pega aí no sistema de saúde, e aí fica um exemplo aqui, né? Você pega aqui a conta, né? Você pega o número de nascimentos, multiplica por 1000. Por que multiplica por 1000? Isso daí você faz um dado estatístico ali, do qual você pode comparar populações de diferentes ordens de grandeza. Por exemplo, o número absoluto, isso aí acontece em natalidade, acontece em mortalidade infantil, todas elas. O número absoluto, por exemplo, população chinesa, né? A China tem aí 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né, hoje. E aí você, evidentemente, se você pega os números totais de nascimentos, por conta aí, né, 1% de 1,3 bilhões, ele vai dar aí mais ou menos aí 13 milhões de nascimentos. Então você bota aí 1% ao ano, vão ser 13 milhões de nascimentos. Aí você pega uma população, e aí, digamos assim, né, eu já botei aqui um dado estatístico, falei 1%. Mas digamos que você tem aí um outro país, um país que tenha 10 milhões de habitantes, né? Possui 10 milhões. E ele teve aí ele teve aí, no caso, 1 milhão de nascimentos, né? 1 milhão de crianças nascidas vivas, né? E aí você pega, evidentemente, a China, ela teve muito mais nascimento em números absolutos, quer dizer, ela cresceu muito mais do que o país de 10 milhões de habitantes. Só que aí você pega, por exemplo, quando você vai botar, como é que você equaliza para saber qual população, em termos relativos, está crescendo mais? E aí quando você pega 13 milhões para uma população de 1 bilhão e 300 milhões, ela vai ser 1%, né? Ou 10 por 1000,
no determinado, né, enfim, na população ali, né, 1%. Quando você pega e vê o 1 milhão daquela população de 10 milhões, são 10%. Ou seja, a taxa de crescimento da população, de natalidade do país com 10 milhões, ela é 10 vezes superior à taxa de crescimento na China. Então você coloca dentro do mesmo parâmetro, né? O trabalho estatístico ele ajuda a fazer isso. Então, no caso aqui, vai ser então o número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população total. E aí eu dei um exemplo aqui. Você teve aqui 7.000 nascimentos, né, num determinado ano, num determinado país. Ou determinada cidade, determinado, enfim, né? Como falei, é um determinado período dentro de um determinado território, determinado lugar. Aí multiplicou por 1.000, depois digamos que nesse lugar a população seja 3 milhões. E aí quando você pega aqui, você vai ter uma taxa de... você teve 2,33% de natalidade ou 23,3 por 1.000. Né? Então, assim, a cada 1.000 pessoas nesse país, você teve 23,3 nascimentos, né? Ou 23,3 incrementos a cada 1.000 pessoas. Né? Então, você tem aqui a taxa de natalidade. Você vai saber se ela é alta ou não comparativamente, né, entre os países que têm maiores... Evidentemente, só a taxa de natalidade ele não diz muito. Para você conseguir ter um entendimento mais geral de como é que essa dinâmica demográfica, a gente pega e faz um apanhado de uma série de indicadores para você entender se essa população está crescendo de forma acelerada, se ela está envelhecendo, qual é dentro da transição demográfica, que é um outro tema também que vamos discutir na próxima aula. Em qual o momento da transição demográfica ela está. Isso aí são vários dados importantes aí para entender a dinâmica da população. Então, a taxa de fecundidade, ela relaciona o número de crianças nascidas vivas ao número de mulheres em idade reprodutiva, que aí convencionalmente é de 15 anos a 49, né, que é o período aí, digamos assim, né, que uma mulher tem capacidade de reprodução. Então, com isso, se estabelece uma média de filhos por mulher em uma população. Né? Por meio da taxa de fecundidade, é possível estimar se uma dada população tenderá ao crescimento ou não no futuro. Por exemplo, uma taxa de fecundidade de 2,1 é o mínimo para a reposição populacional. Abaixo disso, significa que a população irá envelhecer e decrescer no futuro. Ou seja, se você tem uma taxa de fecundidade, aí que a taxa de fecundidade é o quê? Se cada mulher ela tem uma média, né, de 2 filhos, né, durante sua vida reprodutiva, isso daí, se você tem isso na média, isso significa que a população ela vai estar, pelo menos, sendo reposta para o futuro. Isso aí vai depender também de uma série de outros fatores, né? Taxa de mortalidade, mas, digamos assim, né, você tem a tendência de que essa população ela vai envelhecer. Por isso até que é 2,1. Né? Provavelmente, dentro da estatística, você coloca esse número decimal aí como sendo uma margem de erro por conta da mortalidade. Mas, abaixo disso, significa que, ainda que a população hoje ainda esteja em fase de crescimento, significa que o número de nascimentos, né, por mulher já está abaixo da reposição populacional. Ou seja, a tendência é que essa população esteja envelhecendo, essa população siga o seu ciclo de vida, chegue à sua expectativa de vida, vá morrer. E aí, por conta dessa diminuição do número de nascimentos, a tendência é que a partir do momento em que essa população, que provavelmente nesse momento é a população maior, né, possivelmente como é o caso brasileiro, né, que ainda está em processo de crescimento populacional, mas você pega e vai ver, quando essa população estiver envelhecendo e morrendo, as gerações posteriores elas vão ter menos jovens, pessoas menos jovens,
ou melhor, tem menos pessoas jovens do que essa população, e a tendência é que essa população, né, o segmento assim, que passou pelo chamado baby boom, né, que é falado, período de maior crescimento de natalidade, você vai ter, inevitavelmente, passar por um processo de redução populacional. Isso, alguns países do mundo já passam por esse processo. Rússia, Alemanha, são países já que passam já estão no processo de diminuição no seu crescimento natural. Evidentemente, isso se deve a uma baixa taxa de fecundidade. E aí vamos ter um exemplo aqui do Brasil. E aí, lembrando, a importância do censo demográfico, né? Observe, em 1940, a taxa de fecundidade no Brasil era de 6, quer dizer, cada mulher ela tinha 6 filhos, 6,16 filhos na média. Você teve um aumento até 1960 e que depois, né, com a consolidação da sociedade urbana industrial, o êxodo rural, essa coisa toda, você está tendo aqui uma redução, né, da taxa de fecundidade. O Brasil chegou aqui próximo, né, da sua reposição em 2000. Em 2010, o país já apresentou uma taxa de fecundidade abaixo da reposição. Ou seja, a tendência do Brasil, né, na verdade, a minha geração, né, eu tenho 36 anos, ela é a geração que nós vamos ver aqui, ó, essa geração acima de 30 anos, de 30 e 40, ela é a geração aí dessa transição de 4 filhos por mulher para um pouco menos de 3. Então foi a última geração de maior peso. Depois disso começou a haver uma diminuição do número de pessoas da população mais jovem do que a minha, né? Foi diminuindo e passou a ser menor. Se eu não me engano, a minha geração hoje é a que possui maior número de pessoas no país. Então, uma população que está envelhecendo. De 2010, né, a partir de 2010, você já tem o quê? Em grande parte, essa minha geração entre 80 e 90 é quando vai estar tendo filhos, porque também a média, se eu não me engano, a média de idade do primeiro filho em 2010 das mulheres brasileiras era acima de 30 anos. Isso é um outro fator também. Então é quando já tendo filho e vai tendo menos filhos, né? Muito como hoje você ter filho único e tal. Então o que acontece? Ela já está tendo menos filho, né? E a tendência é que a partir talvez aí do meado aí tem que ver lá o que as previsões dizem, né? Que a previsão até é muito acertada, porque não tem muito solavanco nessa dinâmica demográfica, só se tiver uma guerra, né? Porque aí você tem um para menos. Mas nesse caso, talvez aí a partir de meados do século XXI, lá para 2050, o país comece a flertar com a redução da população brasileira. Mas ainda em 2021 provavelmente ainda vai apontar um crescimento populacional. É evidente que em relação ao crescimento vegetativo, crescimento natural, né? Outro fator também importante de crescimento é a imigração. Mas o Brasil não é um grande país, não é uma grande receptor de imigrantes, né? Não é tão relevante. E aqui embaixo a gente tem aqui o dado a nível mundial, né? Então a gente vai observar aqui que a média mundial também ela vem se reduzindo. Hoje nós estamos aqui, isso aqui tem uma previsão, uma projeção, né? Mas nós estamos aqui, isso aqui foi feito em 2019, então você já tem um dado de confiança aqui. Hoje nós estamos abaixo a nível mundial, em torno de 2,5 filhos por mulher, na média. Quando você pega aí os países de alta renda, esses países eles se encontram já abaixo da taxa de reposição na média. Quando nós pegamos os países de renda média, como o caso brasileiro, está justamente na média. O Brasil está abaixo da média mundial. E os países de baixa renda, né, que esse processo ele tem sido mais lento, né? Quando você teve no resto do mundo aqui uma queda, né? Você teve ainda aqui um certo crescimento, mas posteriormente também
a gente vê aí que a tendência de todo mundo, inclusive nos países de baixa renda, também a confluência para um baixo crescimento populacional. Então, a tendência para o futuro é que a população do mundo ela ainda está em processo de crescimento, ela vai crescer ainda durante muitas décadas, mas aí, pelas previsões, nós vamos estar chegando aí a partir de 2100, vai se começar o processo de redução aí da taxa de fecundidade, e aí para o século 22, talvez aí a população mundial comece a se reduzir. O outro dado, né, a taxa de mortalidade. Falamos então até agora de nascimentos, agora vamos falar de mortes. Então, a relação entre o número de óbitos em determinado ano e a população total. Então, é a mesma conta, né, até para poder equalizar, para poder fazer a análise depois da taxa de crescimento da população. Então, é o número de óbitos vezes 1.000 dividido pela população total. Então, imagine aí, né, naquele mesmo país que tenha tido 5.000 mortos, lembrando que no outro dado era 7.000 nascimentos, então dividido por 3 milhões, você teve aqui uma taxa de mortalidade de 16,6 por mil, é uma taxa alta, né? E aí, assim, que pulei direto aqui. Então aí você tem um dado também, mesma coisa, muito parecido com a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade infantil é um dos mais sensíveis indicadores para as condições de vida de uma população. Quanto mais alta é a mortalidade infantil, mais precárias são as condições de vida. E aí, o que é a taxa de mortalidade infantil? É a taxa de mortalidade de crianças menores de 1 ano. E aí, por que ela é um indicador importante? Né? Porque a grande maioria, né, em países ou regiões ou cidades com taxa de mortalidade muito alta, essa mortalidade alta se deve a doenças tratáveis, cólera, né? Enfim, isso significa que o sistema de saúde ele não está atingindo a população de uma maneira adequada. Então, quando você consegue, por meio de políticas públicas, por exemplo, a vacinação, né? A vacinação é um fator fundamental, muito importante para a redução das taxas de mortalidade infantil. Por isso, no Brasil, aí, a partir de 88, com a Constituição Cidadã e a instituição do SUS, começou a ter. Isso é umas coisas que às vezes não valorizamos, você fala tão mal do SUS, né? Mas as políticas de vacinação e que são feitas de graça, que tem as campanhas, são financiadas pelo Estado, pelo SUS, são muito eficientes, né? O Brasil é um caso de sucesso de aplicação de vacinas em uma população tão grande, um território tão grande. Inclusive, alguns países, talvez aí os próprios Estados Unidos, por exemplo, não tenham um caso tão exitoso, né, a partir de dentro de um sistema público. E isso ajudou a reduzir muito a taxa de mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas. E aí nós temos o exemplo aqui, né, digamos, você tem aí 20 mortes de criança, né, dentro de uma população ali dos 7.000 nascimentos, né? E aqui no caso aqui, ela vai ser multiplicado e vai ser dividido pelas crianças nascidas vivas, né? Então, lembrando aquele dado anterior, você teve aqui, né, aqueles 7.000 nascimentos, desses 7.000, digamos que tenha ocorrido 20 mortes né, antes do primeiro ano de vida. Então, você tem dentro desse quadro, você teve aqui 28 crianças morrendo por 1.000 nascidas vivas, né? Então, seria mais ou menos essa a taxa mais ou menos, né? Fazendo aqui. Esse cálculo... acho que é mais ou menos isso mesmo. Vamos lá, enfim, essa é a conta. Bom, e aí nós vemos aqui algumas taxas, né, de mortalidade infantil, né? Nós vamos ver aqui, em 1990, aqui no caso brasileiro, né? E a gente vai observar como é que foi caindo. A queda brasileira foi bastante significativa. O Brasil ainda não é dos casos, né, que são os países que estão abaixo de 10, mas está chegando próximo ali, né? Abaixo de 10 crianças de até 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos, né, que morrem. Então, observe, né, em 1990 eram 51,6, né, 2012, 12,9.
Quando pegamos aqui a nível mundial, nós vamos observar que, evidente, né, você tem aqui os países do norte, né, principalmente aqui, né, América do Norte, Europa, você tem, né, a Rússia, né, você tem um legado ali do sistema soviético, um sistema de saúde público muito eficiente. Aqui, essa região aqui, né, da Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, todos aqui são países que estão com taxas abaixo de 10 ou até abaixo de 5, né, mortes por cada 1.000 nascidas vivas. O Brasil, né, nessa estatística aqui, se eu não me engano, eu não me lembro a data que eu vi aqui. Bom, o Brasil aqui ele estava numa faixa aqui entre um pouco mais de 25. Então ela deve ser aqui do início dos anos 2000, esse dado. Hoje o Brasil, se você for olhar aqui com base nessa estatística, o Brasil estaria nessa posição aqui semelhante à posição da Argentina, do Uruguai, né? Você teve aí então um crescimento, né? E as condições piores, evidente, a gente vai ver o sul global, né? A periferia, em particular na África subsaariana, né? Que tem uma situação aí bastante complicada, né? Também aqui no caso do Afeganistão, enfim, né? E aí, portanto, o crescimento vegetativo natural da população, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? E por isso que é importante equalizar aquilo lá em quantidade de nascidos, né? Por 1.000, a quantidade de mortos por 1.000, e aí você pega e faz essa diferença, né? Faz a subtração, e aí a gente vai conseguir saber se a população ela está crescendo, está crescendo muito ou não, a partir dessa diferença, você bota no pequeno gráfico, né? Você pode ter um pequeno crescimento populacional, no caso, se tiver uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade. Você pode acontecer, e aqui é o período, por exemplo, que acontece às vezes aquelas explosões populacionais, quando as vacinas e tal, né? O Brasil passou por isso. Você tem uma queda bastante grande da mortalidade, né? Da mortalidade, mas a natalidade continua alta. Na verdade, a mudança, né, nas condições de vida, elas têm um impacto imediato na taxa de mortalidade, mas a questão da natalidade ela é uma questão também cultural. Então, né, das famílias que vão ter muitos filhos, né, cultural, acesso a métodos contraceptivos, né, mesmo você tendo acesso a métodos contraceptivos, tem uma questão também de cultura, né, enfim, a forma como se vê a família. Então, sempre você tem uma queda posterior. Então, é um período que você tem essa explosão da população. Por isso que nos últimos anos você teve um crescimento bastante acelerado, que de maneira geral você teve uma queda da mortalidade no mundo, né, em média bastante acelerada, enquanto que as taxas de natalidade demoram mais a cair. E aí depois, né, você tem também uma tendência à equalização das taxas de natalidade, né, a partir da redução da taxa de fecundidade das mulheres, e aí depois volta a ter um baixo crescimento populacional a partir, né, de baixas taxas tanto de natalidade quanto de mortalidade. E aí a expectativa de vida, que é uma média estatística da esperança de vida da população desde o nascimento, se mantidas suas condições de vida atuais, né, naquele momento em que a estatística é realizada, o cálculo é feito. A expectativa de vida é dividida por sexo e aí também um importante indicador das condições de vida de uma população. Então, os países que têm condições de vida, né, mais avançados, né, padrões de vida melhores, você tem expectativas de vida aumentando. O Brasil também tem passado por um importante aumento da expectativa de vida. Por exemplo, em 2012, o país com a maior expectativa de vida no mundo é o Japão. Toda criança que nasce hoje no Japão, né, ou melhor, lá em 2012, né, elas têm uma expectativa, e aí é importante, a média. Então se vê como é que o japonês vive durante muito tempo. É de 88 anos. Nos Estados Unidos, que é um dos países ricos, é um dos menor expectativa de vida, por conta também de ser dos países ricos, é o mais desigual, ou um dos mais desiguais, ele está a 79,8. Não muito distante de um país da periferia, como o Brasil, que está a 76,2 na média. Em média, né, em geral, as mulheres têm uma expectativa de vida melhores do que a dos homens. Então, no Japão, provavelmente a expectativa de vida da mulher deve ser acima de 90 anos.
nos Estados Unidos certamente acima de 80, e no Brasil deve ficar próximo aí de 79, 80 para as mulheres, e dos homens é o contrário, né? Ela reduz um pouco, né? Eu imagino que deva ser principalmente por fatores culturais, de gênero, né? Um outro também importante é a pirâmide etária, que é um gráfico que permite a análise da distribuição etária da população por sexo. E por meio da pirâmide etária é possível inferir várias características da população, como a natalidade, a população em idade ativa, a expectativa de vida e a transição demográfica. Então temos exemplos aqui de dois modelos de pirâmide etária, né? Nós temos aqui, no caso aqui, da África em 2006 e da Europa em 2006. Na África, aqui é a de homens, aqui é de mulheres. Aqui que eu estava falando lá, né, sobre a questão das gerações, bem que uma geração de 20 anos, mas enfim, né, as faixas etárias. O que a gente pode ler dessa pirâmide etária? Até porque é a ideia de pirâmide realmente. É que você, na média dos países africanos, possui uma alta taxa de natalidade. Então, a base ela é mais dilatada e uma baixa expectativa de vida, porque nas idades mais elevadas você tem um número menor de pessoas. Então, o que acontece? Podemos ter duas características. Provavelmente a taxa de fecundidade é elevada, você tem uma alta taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade também elevada. E né, as pessoas aqui, a expectativa de vida certamente é baixa, né? Podemos ver aqui que a partir dos 60 anos você tem aqui uma queda bastante significativa aqui com relação às outras, né? Enquanto na Europa você já vai ver o contrário, não é mais uma pirâmide, na verdade aqui é uma outra figura geométrica, está ficando quase virando não é losango, né? Mas é um retângulo, está quase virando um retângulo, né? Em pé, mas está virando uma coluna. E aí o que nós podemos ver aqui? Ó? Uma baixíssima taxa de natalidade, ou seja, a taxa de fecundidade é bastante baixa. Uma população em meia idade. Essa faixa aqui, azul, é que a gente fala que pode falar da população em idade ativa, né? População que trabalha, que gera renda. Ela é maior e a expectativa de vida aqui é bastante elevada. A tendência é que cada vez mais você vai engrossando por conta da expectativa de vida mais alta, essa camada aqui e reduzindo para cá. O que nós depreendemos aqui? Aqui é uma região de população muito jovem. Aqui é uma região de população envelhecida. Cada uma delas tem seus desafios. Aqui você tem um desafio de conseguir políticas públicas para, por exemplo, para qualificar essa mão de obra mais jovem e também de você conseguir melhorar as condições para melhorar as condições de vida das pessoas mais idosas que já trabalharam, já contribuíram para a sociedade. Porém, nós temos aqui o seguinte, aqui tem uma janela demográfica de oportunidade, porque se você conseguir garantir em boas condições de vida, garantir escolaridade, aumento da produtividade, nós estamos falando de uma economia capitalista, você tem a possibilidade aqui, quando essa população chegar para cá, você conseguir dar um salto no desenvolvimento do país. Alguns países não aproveitaram isso, caso brasileiro. Aqui já é uma outra problemática. Você tem um quadro aqui de envelhecimento da população, então as políticas, por exemplo, o sistema de seguridade social, de previdência, eles começam a ficar sobrecarregados porque você tem uma população em idade de trabalho que também ela tende a se reduzir, e aí você vai sobrecarregando o sistema previdenciário, por isso que na questão previdenciária ela se torna importante nos países que estão passando por essa transição demográfica, caso brasileiro, e ao mesmo tempo você não tem boas perspectivas da população no futuro, é uma população que tende a decrescer. Isso daí gera um grave problema econômico para o futuro, porque isso daí significa redução de força de trabalho e redução de mercado de consumo. Então, o que você tem muitas vezes nessas regiões? Políticas de incentivo à natalidade. Né? A Alemanha, por exemplo, ela dá muito incentivo às mulheres que planejam ter mais de 2 filhos. Então, você tem muito incentivo.
Mesmo assim, não é muito atrativo por razões culturais, né? A mulher tem muito mais independente, tem carreira, etc, etc, etc. E aqui é o caso brasileiro. O Brasil ele está na fase de transição entre essa situação aqui e a situação europeia. Então, em 1950, clássica população, pirâmide etária. Em 1985, aí nós vamos ver, lembrando aquele dado lá atrás da taxa de natalidade, de fecundidade, nós vamos ver como é que depois dos anos 90, quando você tem uma redução bastante drástica da taxa de natalidade, olha o impacto disso aqui em 2020. Nós estamos, hoje o Brasil estaria naquilo que nós chamamos de fase da janela demográfica. Hoje seria o momento do país estar investindo fortemente, né, na qualificação. Aliás, já era para ter feito lá atrás, na qualificação e na formação e na oferta de empregos qualificados para essa população. E claramente nós não estamos aproveitando essa oportunidade demográfica. Vamos pagar um preço muito caro isso lá em meados do século. Podem escrever, se vocês estiverem vivos até lá, que vai ser uma situação bastante complicada. E, por fim, nós temos aí o caso das migrações, que, digamos assim, até agora nós estamos falando de fatores endógenos da dinâmica populacional. Qual é o fator que pode mudar todos os outros, principalmente a pirâmide etária? As migrações. Então, apesar de serem um fenômeno antigo, as migrações se tornaram particularmente comuns com o advento do capitalismo, né? Você teve vários fluxos, exemplo, final do século XIX, início do século XX, as imigrações de europeus ferrados, situação muito ruim na Europa, muito empobrecidos, para a América, principalmente os Estados Unidos, né, Canadá também, mas principalmente os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil, que foi quando teve a imigração italiana, principalmente, que foram ocupadas principalmente as fazendas de café. Então, né, e agora a gente também tem vários processos migratórios, né? Você tem o caso dos chineses no mundo inteiro, né, da rede de chineses, você tem, né, o caso da migração da periferia para os países do centro, né, no caso, por exemplo, dos latino-americanos para os Estados Unidos, do Oriente Médio, os refugiados estão fugindo de guerra, da fome, né, da África, do Oriente Médio para o continente europeu. Nós vemos sempre, enfim, né, casos assim terríveis, né, derivados, né, desses processos migratórios que têm se tornado mais intensos. Então, as migrações funcionam como um fator externo à dinâmica demográfica, alterando não só os indicadores anteriores, mas sendo um importante vetor de intercâmbio cultural. Então, o imigrante, quando ele chega no determinado lugar, ele também traz sua cultura, né? Então, isso daí é um fator importante, né, de mudança social. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, você tem uma imigração muito grande de mexicanos, principalmente nos estados do sul. Já existem alguns estados que você já tem duas línguas, né? Já se fala espanhol também. Então, tempos atrás, por exemplo, e aí não era nem no estado do sul, mas eu estava vendo uma filmagem de alguém andando num bairro da periferia de Nova York. Eu acho que era no Bronx, ou era no Harlem, não me lembro. Acho que era no Harlem, população majoritariamente negra. E lá tinha uma igreja universal, né? E estava lá aquele lema da Universal, né? Pare de sofrer. Só que pare de sofrer não estava em inglês, ele estava em espanhol, né? Quer dizer, você via que a Universal do Reino de Deus, uma igreja neopentecostal, ela, nos Estados Unidos, ela vai para atender justamente a população imigrante latino-americana, né? Brasileiros, né, também, né? Enfim, né, de latino-americanos que tem uma importante presença ali na região de Nova York também, né? Apesar de não ser tão quanto no Texas ou em Los Angeles, né, que tem uma comunidade hispânica muito importante, ou mesmo na Flórida, né? E os fluxos de saída da população chamamos de emigração. E os fluxos de entrada da população chamamos de imigração. Né? Só um dado aí para caso veja esses dois termos o que significam. Então, o aumento dos fluxos migratórios desde a Revolução Industrial tem relação direta com a produção da desigualdade, expoliação e conflitos causados pela geopolítica e a geoeconomia do capitalismo. Então, é um dado também, como eu tinha falado antes aqui, né, no primeiro tópico.
que no capitalismo você teve um aumento, né, desses processos migratórios. Todos eles são sempre ligados, quando não é a imigração individual, às vezes da pessoa que quer ver outro país tão somente, né? Por exemplo, a imigração da classe média. Mas geralmente você tem o processo imigratório, o que estimula, isso daí não precisa ser só a grande imigração internacional, mesmo internamente, como no caso do Brasil, os processos de imigração sempre são antecedidos por fatores de expulsão, e esses fatores de expulsão são sempre por conta da desigualdade, da expoliação ou dos conflitos. E aí no caso aí, né, como eu falei, né, os europeus que saíram em massa para outros países como Brasil, Argentina, Canadá e Estados Unidos saíam de uma situação de extrema vulnerabilidade nos países europeus ali no final do século XIX, né? Assim como hoje, assim como, por exemplo, a intensa imigração e êxodo, né, você teve o êxodo rural ali em meados do século XX no Brasil, mas a intensa imigração de nordestinos para o Sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, se devia ali à estrutura social, à estrutura fundiária, né, no Nordeste, principalmente no Sertão, e dentro dessa estrutura ali você agravava as condições de vida, né, por conta ali daquela característica ali daquele bioma, daquela ecologia, que é a ecologia do semiárido principalmente, que fazia com que as pessoas ali, né, por exemplo, com a literatura, o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, demonstra bem ali, né, depois do Fabiano e sua família terem comido o pão que o diabo amassou, né, ali no sertão da Bahia, ele tinha duas possibilidades, né, ou vai para a cidade no litoral, Recife, Salvador, ou então vai para o Sudeste, para a cidade grande também, né. Então, e hoje mesmo a gente vê, por exemplo, a quantidade de refugiados, de imigrantes que estão saindo das zonas de conflito na Síria, como foi no passado no Iraque, no Afeganistão, né? No Afeganistão foi menos, né? Mas assim, no Iraque, na Síria, na Líbia, né? E expulsa aí, né, populações ali que estavam consolidadas, tinham suas vidas e vão para a Europa, né, por conta das guerras, né, da expoliação, né, no caso ali, né, recentemente muito por conta ali do Estado Islâmico, né, devido ali, né, e por isso você teve a guerra síria, enfim. Então você também é um fator importante. Então está sempre associado a esses fenômenos de desigualdade, expoliação e conflito. Em muitos países e regiões para onde fluem as populações de imigrantes, conflitos sociais como a xenofobia têm sido cada vez mais comuns. Exemplo aí, né, na Europa, muito forte a xenofobia, o ressurgimento dos movimentos neonazistas de extrema direita, e nos Estados Unidos também, né, o Trump, ele tem, né, parte da sua oratória, uma das partes mais destacadas da sua oratória é justamente a criminalização dos imigrantes, né? E aí temos aqui algumas imagens, um exemplo que sempre na charge mostra o caso da União Europeia, que chutando os imigrantes, no caso aqui originários, né, do Oriente Médio, né, aqui do Latuf, essa é de 2005, 2008. E aí nós temos como essa charge ela ganhou espaço no caso desse menino, que foi esqueci o nome dele, mas essa imagem ela varreu o mundo, né, que eram dos imigrantes, né, dos refugiados, que tentavam refúgio na Europa por conta da guerra síria, né, a questão do Estado Islâmico. Então, nesse caso aqui, esse menino de 3 anos, né, que a sua família foi expulsa, né, teve que fugir da Síria e tentou atravessar em direção no Mediterrâneo, em direção à Turquia, né, o barco, e sempre vão em condições muito precárias. Você tem sempre naufrágios, né, de vários, e sempre morrem, né, dezenas, centenas desses imigrantes. Nesse caso, nessa família só sobreviveu o pai da criança, ele foi o único que sobreviveu, né, a esposa dele morreu, ele tinha uma outra criança um pouco mais velha que esse menino, e esse menino ele foi encontrado numa praia da Turquia, né, por um oficial lá, por um policial turco. E essa imagem correu o mundo, né, gerou muita comoção, e até hoje, quando se vê aí o quadro individual, pessoal
dessas questões aí ligadas às barreiras e aos conflitos, à expoliação e aos que obrigam essas populações a largarem sua vida para trás, né, toda uma vida para trás, e tentar se arriscando, tentar a vida num lugar que eles veem que tem condições melhor, né, de sustentar, né, deles sustentarem suas famílias. E aí nós temos aí logo depois, mesmo nesse caso, esse caso desse menino foi no início dessa última década, né, mas foi antes, né, acho que foi 2013, 2014, foi antes da eleição do Trump. E aí o Trump aqui no caso, uma das plataformas, né, mais destacadas para a eleição dele foi a construção do muro na divisa com o México, inclusive falando que o governo mexicano que iria pagar por esse muro, e aí ele está fiscalizando aí os modelos de muro para serem construídos na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né? Apesar, sempre lembrando, que o México e os Estados Unidos fazem parte do mesmo bloco comercial que a NAFTA. Então, os capitais podem cruzar livremente, mas as pessoas não, pelo menos as pessoas do sul para o norte. E aí temos o outro caso também, nesse caso aqui o escândalo na prisão de imigrantes ilegais na fronteira americana, em que o governo americano mandou separar as famílias e centenas de crianças ficaram semanas e meses separadas dos pais em verdadeiras gaiolas, né? E aí a Time ela destaca isso, né? Uma criança chorando na frente do Trump, e o Trump olhando, né, com aquele olhar arrogante e insensível dele. Isso aqui gerou uma comoção mundial também, a respeito do tratamento que se estava dando a uma série de crianças latino-americanas, entre elas muitas brasileiras, que ficaram semanas separadas dos pais, presas em gaiolas, né, como animais. Que nem animais merecem ser tratados assim. Então, sobre as migrações, né, existem diversas escalas espaciais e temporais para os fluxos migratórios, e aí existem diversos tipos, né? Não falamos ali exemplos desses grandes fenômenos de destaque de migração internacional, mas existe também a migração pendular, que acontece todo dia, que é a migração interurbana, que é principalmente, no caso, a migração trabalho, casa-trabalho, casa-escola. Então, isso aí a gente vê através dos fluxos dentro das cidades. A chamada transumância, que é o exemplo aí, os boias frios em São Paulo, que é a migração durante um período que é um período demarcado. Por exemplo, os casos dos boias frios aqui eram levas de nordestinos que não moravam em São Paulo, né? Suas famílias estavam no Nordeste, mas eles iam para o interior de São Paulo participar por exemplo, do corte da cana, né, por isso que é boia fria, do corte da cana. Aí você tem um período ali de um mês, né, de corte da cana, recebeu o seu salário, depois retornam para seus lugares de origem, né? Também uma outra forma muito comum no Brasil. O êxodo rural, né, que é a saída da população do campo para a cidade. No caso aqui também, refugiados, né, em diversas escalas, você tem também esses casos. Finalmente, né, as considerações finais. Então, portanto, o estudo da população é um dos principais instrumentos de análise social. Então, existem diversos indicadores que nos permitem ter diferentes visões sobre a população. A gente pega esses indicadores. Existem outros também, né, como de mercado de trabalho, vários outros, né? A gente consegue fazer vários cruzamentos, né? Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, um índice importante também é o índice de desenvolvimento humano, que ele associa os dados de expectativa de vida, os dados de mortalidade infantil e os dados de educação. E aí, a partir dali você consegue ter dois fatores principais para o desenvolvimento humano, que é a questão da formação intelectual, direito à educação, ao saber, e outra coisa, as condições de saúde, né, através da expectativa de vida e a mortalidade infantil. Então você consegue, a partir dali, você ver em níveis gerais qual é o quadro aí de desenvolvimento da população.
Então, enfim, dá para ter vários tipos de cruzamento, né? Eu mesmo trabalho com coleta desses dados e é possível fazer vários tipos de análise, né? Várias aproximações. E é claro, né? Dados estatísticos são sempre aproximações, né? Por fato de serem matemática, né, não significa que eles sejam unívocos, né? Não tem, mas você pode inclusive manipular informação através da manipulação estatística. Então, mas é sempre importante considerar que conseguimos ter vários olhares sobre a população a partir desses indicadores de seu cruzamento. Outra coisa, né, o conhecimento da população é poder, né? Então você conhecer como a população se comporta, o dinamismo, como é que ela se organiza, é poder, né? E isso inclui a interpretações sobre a própria população. E a dinâmica demográfica e sua mobilidade é fonte de trocas, no caso aqui trocas culturais, trocas econômicas, mas também de conflitos. Então, acabamos aqui essa aula, né, sobre indicadores, não tratamos de todos, né, mas esses são os principais, os mais comuns, para a gente estudar e entender a estatística, né, e interpretar. É importante para interpretar esses dados da demografia. São informações que são usadas por um amplo leque de informações profissionais, né, profissionais da saúde, profissionais das ciências sociais. Em algum momento, vocês podem, né, na vida profissional adulta de vocês, ter que lidar, né, com alguma dessas informações. Então é sempre importante ter uma noção de como operar com essa estatística. Então, terminamos aqui essa aula. Na próxima aula, vamos tratar sobre as teorias demográficas.